Evangelho segundo Lucas. Gloria a tibi, Domine. Naquele tempo, tendo completados os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no seio materno. Laus tibi, Christe. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Hoje é o 8º dia do Natal, né? E por isso nós temos o Evangelho que conta, nos narra, a circuncisão de Jesus. A circuncisão era uma cerimônia obrigatória para todos os judeus, que Deus tinha instituído nos tempos de Abraão. E quando a criança nascia, o menino, após 8 dias, o menino era circuncidado e lhe davam um nome. E essa circuncisão era um sinal da entrega daquele menino a Deus, mas sobretudo, era um sinal da entrada, uma espécie de passaporte de entrada, ou uma identidade de entrada no povo hebreu, do povo eleito. E assim era obrigatório todo menino. E foi por causa disso que Jesus foi circuncidado no 8º dia do nascimento. Evidentemente, ele não precisava se sujeitar a essa lei, porque ele já o povo é dele, né? Ele é o Deus feito homem, o bom pastor, como ele diz, o Messias. Mas ele quis se sujeitar exatamente para nos mostrar a importância da lei e da obediência à lei, quando esta lei não vai contra a lei de Deus. Mas ele depois vai instituir uma nova lei e o sinal não será mais a circuncisão dos meninos, e sim o batismo para todos. O batismo é o novo sinal sensível e eficaz da graça de Deus, através do qual nós nos tornamos cristãos, filhos de Deus e membros da igreja. Mas o povo todo, os meninos todos eram circuncidados. Jesus foi, e nesse dia ele recebeu o nome de Jesus, o nome que tinha sido dado pelo anjo quando apareceu a Maria, e tinha sido dado também pelo anjo a São José, que era quem daria o nome para Jesus, exatamente porque ele era o pai legal, e era o pai quem dava o nome ao filho. O anjo então disse: ele vai se chamar Jesus, porque vai salvar o povo de seus pecados. Jesus e Yahushua significa Javé salva, ou Deus é o Salvador. E de modo que o nome de Jesus significa exatamente aquilo que ele é, o Salvador. Então, eu gostaria de fazer com vocês, diante disso, 2 reflexões, pegando esse fato de Jesus ser circuncidado e ter lhe dado o nome do Salvador, e também uma outra circuncisão, aí é para todos, que São Paulo fala, todos nós devemos circuncidar os nossos corações. E o que é isso, circuncidar os corações? Vejamos o primeiro ponto aí da nossa reflexão. Jesus é o Salvador. Eu insisto muito com vocês isso, porque vocês recebem bombardeios diários contra a fé e contra a religião. E por mais que eu fale, vocês vão continuar ouvindo muito, né? Mas nenhum outro nome foi dado aos homens que traga salvação, senão o nome de Jesus. Numa declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, no ano 2000, chamada Dominus Iesus, fala exatamente, dá uma resposta a essas falsas teologias que se espalhavam no mundo e na igreja, colocando Jesus em pé de igualdade com outros supostos fundadores de religiões, ou colocando Jesus apenas como mais um dentre uma grande revelação que Deus teria feito à humanidade em cada religião de uma forma. Então, para combater esse tipo de teologia falsa,
dentro da igreja, com muitos teólogos, com livros, etc. A igreja fez a declaração Dominus Iesus, confirmando na fé que não existe mais de uma revelação, a única revelação que tem é a revelação dada por Deus, que vem dos nossos primeiros pais, que vem se revelando através dos patriarcas, dos profetas, até chegar ao ápice, que é a vinda do próprio Filho. Só existe uma revelação, portanto, só existe uma religião, uma fé apenas. Cristo não é a mesma coisa que Maomé, com todo respeito aos muçulmanos. Cristo não é a mesma coisa que Buda. Cristo não é a mesma coisa que os outros fundadores de grupos, de religiões, etc. Cristo não é, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador, é o único Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é preciso repetir isso, repito com muita ênfase, para mostrar para vocês que vocês não vão encontrar outra felicidade, outra razão de ser, senão na pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé é a fé nele, nessa pessoa que nos salva. Podem dizer que Jesus seja várias coisas. Um espírito evoluído, como falam os espíritas, ou um mestre, como dizem alguns filósofos, né? Um grande homem, um chefe político, um arrebanhador de pessoas contra um sistema político e econômico daquela época. Podem criar uma série de títulos, de encargos para Jesus. Mas tudo isso é falso. Na verdade, Cristo é o Salvador. E é como Salvador que Ele é profeta, que Ele é sacerdote, que Ele é rei, mas é como Salvador. Então não há outro, é Ele que salva. Então não podemos achar que Cristo veio para pregar uma filosofia e todos vão. Não, Ele é o Salvador, é o único. Essa é a nossa fé. Todo o resto tem que desembocar na salvação que nos trouxe Jesus. Nossa Senhora, Mãe do Salvador. Os santos que intercedem por nós no céu são santos porque seguiram o Salvador e espelharam as suas vidas na vida do próprio Jesus Cristo como Salvador. E como é que Ele nos salva? Ele nos salva, primeiro, nos introduzindo na igreja, pelo batismo. Pelo batismo nós nos unimos a Ele. Não há o segmento de um Jesus do passado, é presente. Eu faço parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Eu sou um galho enxertado no tronco, que é Jesus, e recebo dele a graça. Então Ele me salva pelo batismo, através do qual o meu pecado original foi apagado, depois eu recebi a graça santificante, a própria vida divina em mim. É assim que Ele salva. Ele poderia muito bem ter nos salvado já na circuncisão, derramando aquelas gotinhas de sangue quando fizeram aquela pequena cirurgia da circuncisão dele. Mas ele quis levar as últimas consequências, derramando o seu sangue até a última gota. Uma gota de sangue seria capaz de salvar toda a humanidade, mas Cristo não. Ele quis mostrar a grandeza do seu amor, a fealdade do pecado e como nós temos um Redentor que vem a nós e sofre, derramando o seu sangue até a última gota, né, para nos salvar. Então vejam, com esse sangue que nós somos comprados por Ele, para a salvação, porque Ele é o Salvador. Então Ele vai nos salvar, nos ensinando as verdades, e vai ensina hoje através da igreja, nos ensina. Ele vai também nos santificando através dos sacramentos, começando, como disse, pelo batismo, através do qual nós nos enxertamos nele. Eu sou de Cristo, eu sou um outro Cristo. Não é exagero dizer isso para quem é batizado. Depois,
depois do pecado cometido no batizado, após o batismo, nós somos perdoados pelo sacramento da penitência, a confissão. Ele salva ali. Ele salva na Eucaristia. Ele salva através da igreja. Então, Cristo continua essa obra de salvação para todos e para cada um de nós. Então, esse é o ponto principal da doutrina cristã, da doutrina católica. Cristo Jesus é o nosso Salvador. Há um outro item, nós temos que ser dóceis a isso e nos deixarmos salvar, nos abrirmos inteiramente para que Ele haja em nossa vida, nos dando essa salvação. Então, você é batizado, como você vive o seu batismo? Como você vive a sua crisma? Como soldado de Cristo? Como vive o seu matrimônio? Esse foi recebeu matrimônio, né? Como você vive a missa, a Eucaristia? Como vive a confissão, onde você recebeu a absolvição de seus pecados? Portanto, nós temos que ter esse cuidado de fazer com que Cristo continue operando em nós a obra de salvação no Espírito Santo, que é dado a cada um de nós pelo batismo, e assim Cristo vai nos santificando, e com a sua graça, né? Com o seu exemplo, com a sua vida. Ser católico é uma maravilha, gente. Ser cristão é uma maravilha. Nós, se entendêssemos isso, nós explodiríamos de amor. Pô, meu Deus, ter o próprio Filho de Deus comigo, viver a vida dele, participar da vida dele, como diz por aí, isso é demais. Só que nós não valorizamos isso. Temos uma espécie de religião apenas de formalidade, de viver no dia a dia, apenas faço minha oração, vou à missa, confesso, comungo, mas como é a minha vivência, essa união, não estou falando aqui de sentimentalismos, não, mas essa minha vivência de um compromisso sincero com Jesus Cristo, que me salvou. Há um segundo ponto, que também é importante. Josué, quando foi levar o povo hebreu do Egito e entrar na terra prometida, ele disse para os homens: ninguém deve pisar na terra prometida se não for circuncidado. Então, ele colocou como condição. A terra prometida para nós agora não é a terra, evidente, é o céu. Então, ninguém vai entrar no céu se não circuncidar o seu coração. E o que é circuncidar o coração, como diz São Paulo? Pelo batismo nós nos tornamos santos. Só que à medida que o tempo foi passando, nós fomos enchendo a nossa vida com defeitos, com pecados, com maus costumes. E fomos nos enchendo de tudo isso. E essas coisas nos perturbam. Quantas vezes nós vamos ao confessionário e confessamos as mesmas coisas sempre? Ótimo, vá sempre confessado. Cristo vai sempre perdoar quando estiver arrependido. Mas, por quê? O que é que você está fazendo na sua alma? Você está circuncidando o seu coração? Aquela inveja que você tem há tanto tempo, quando uma pessoa recebeu uma graça e você não recebeu, aquela mágoa que vai carregando, aquele espírito de impureza no qual você se envolveu, tem tanta lama que o mundo te oferece, e que você vai usando mal, tudo aquilo que Deus vai dando para você, aquele descuido com os olhos, lá na internet, na pornografia, nos contos imorais, nas músicas imorais, aqueles divertimentos que ofendem a Deus, aquele espírito de vaidade, de orgulho, que você quer ser o centro das atenções e julga a todos e coloca todos debaixo dos seus pés, dizendo: eu sou o melhor, e não sabe pedir perdão e nem sabe desculpar o outro ou perdoar, porque você acha que foi ofendido e tinha que ser diferente. E aquele espírito da carne, no sentido da gula, que você não para, tudo você quer, tudo quer. Gula aqui não é só comer, não. Eu quero tudo, eu quero para mim, tudo para mim. E já tenho, mas eu quero mais essa ganância, né? Esse espírito de ira,
em que você vai carregando durante a sua vida, que as pessoas têm até medo de conversar com você, porque vão receber uma palavra desagradável e você vai terminar ofendendo aos outros, porque você vive estressado e irado o tempo todo. Dentre esses exemplos, tantos outros que não são só pecados, mas fazem parte da sua vida, estão aí ligados, unidos, né? Pendurados no seu coração durante toda a sua vida, e você foi pendurando, cada vez mais, como se fossem objetos de estimação. Essa circuncisão que São Paulo diz que nós temos que ter, senão nós não entramos no paraíso celeste. E cada ano nós temos que ir nos cuidando para que esses defeitos sejam extirpados. Ninguém faça compromisso com os seus defeitos, é preciso melhorar. É difícil, sobretudo quanto mais o tempo passa, mais difícil é, exatamente porque as raízes são mais profundas e exige-se muitas vezes esforços grandes. É claro que Deus nunca vai faltar a sua graça e tudo vai ocorrer pela graça de Deus. Ele nunca vai faltar a graça quando com humildade nós pedimos a Ele: Senhor, ajuda-me. Senhor, estou perecendo. Senhor, eu não quero cair de novo. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou a miséria, como dizia lá Jó no seu sofrimento. Mas hoje é difícil as pessoas quererem aceitar isso. Nós vivemos num ambiente extremamente liberal no mundo. Nós somos frutos dessa cultura liberal, que vem lá pouco antes da Revolução Francesa, que coloca o liberalismo ali na política, nas relações sociais. Depois primeiro veio Lutero, colocando o liberalismo no cristianismo, depois o liberalismo lá na vida social, e hoje somos frutos desse liberalismo. E o liberal, ele não tem compromisso com a verdade. A verdade é aquilo que interessa no momento. Não tem compromisso com a realidade das coisas, com a sinceridade. Importa aquilo que dá vontade. Isso é o liberal. Cada um passa a ter a sua verdade. Não existe verdade absoluta. A verdade vai ser sempre relativa. Se você acha que isso é verdade, é verdade. Eu acho diferente, e também é verdade. Isso é um absurdo. Tem que fazer uma ginástica intelectual muito grande, não vai conseguir, para dizer que uma coisa é a outra, se são totalmente opostas. É um problema sério. Mas vivemos nesse ambiente, fomos educados dessa forma. Nossos pais, coitados, com boa vontade, mas receberam isso dos antepassados, pelo menos em grande parte. Depois fomos educados em casa, muitas vezes os pais não têm coragem de dizer não para os filhos. Os filhos não aceitam receber não. Então fomos educados a fazer a nossa vontade de acordo com aquilo que nós queremos. Isso é liberalismo. Mesmo que fosse errado, os pais não têm mais força de educar os seus filhos, nos ensinam não. Com medo de serem chantageados pelos filhos, ou de terem os filhos contra eles, os pais terminam aceitando tudo, como se tudo fosse normal, como se verdade e mentira fossem iguais. Não é. Os filhos não aprenderam mais a ouvir não. Nós somos assim. E fomos educados dessa forma, de querer sempre dar um jeitinho em tudo. Vamos fazer a coisa para dar um jeitinho. Isso acontece também dentro da igreja. Vamos dar um jeitinho, mas isso está errado. Isso não pode, essa doutrina está errada. Não, vamos dar um jeitinho. Essa situação moral é pecaminosa, isso é um pecado, isso ofende a Deus. O próprio catecismo diz, não, vamos dar um jeitinho para não desagradar quem nos procura. Vamos dar um jeitinho. E terminamos fazendo da nossa doutrina uma doutrina liberal, mais fruto da prática do que de doutrina. Não tem doutrina. O liberalismo não tem uma doutrina, no sentido de a teologia liberal não tem uma. Ela coloca a doutrina abaixo da prática. O importante é a prática. O importante é a pastoral. Doutrina a gente vê depois. Nos nossos movimentos da igreja, sinto muito em dizer isso, nós tivemos muito
muito basear mais na prática ou na chamada experiência de Deus, do que colocando isso acima do que é a doutrina, que nos é transmitida pela igreja através da Sagrada Escritura e da tradição. Isso é sério. Estou falando novidade nenhuma, não, até porque isso é público na igreja. Mas a doutrina, ela é a verdade. Tem fundamento, e a igreja é mestra da verdade. Se é mestra da verdade, não existe mais de uma verdade. A verdade é o que é e pronto. Fora disso é mentira. Então, muitas vezes, para ajeitar as situações, nós vamos com uma moral subjetiva: você faça o que você quiser, que eu abençoo. Siga o caminho que você quiser, que hoje é tudo normal, eu te dou, eu te abençoo. Você pode fazer, que não tem problema algum. Isso é uma moral mentirosa, é uma moral de acordo com a situação, ou relativista, como dizia o Papa Bento XVI. Mas é a realidade. Isso está infiltrado na igreja, foi condenado por Pio XII, e está infiltrado na igreja em muitos ambientes, em livros de teologia, em seminários. Então a gente entende porque, diante de certas situações limites, as pessoas não têm uma mentalidade clara e termina até com boa vontade, com reta intenção, mas não conseguem compreender que o erro não tem direitos. E quem é coluna e mestra e fundamento da verdade, como diz São Paulo, é a igreja. E no dia que a igreja parar de pregar a verdade, para onde esse povo vai? Para onde vai? Se o único critério de verdade que nós temos é a igreja, que é guiada pelo Espírito Santo. Mas às vezes queremos ajeitar as coisas. Estou falando em termos de igreja, mas quero dizer com relação à nossa própria vida. Porque nós somos levados por esse ambiente liberal em que nós vivemos. E é preciso fazer um verdadeiro expurgo disso, e não é fácil, por causa desse liberalismo que nós bebemos e que está introjetado no nosso sangue. Então temos que ter esse... Quando te fala que todas as religiões são boas, isso é liberalismo. Que todas são iguais, tanto faz você seguir uma como outra, isso é liberalismo. Como é que eu posso dizer que tanto faz ser seguidor do candomblé e ser seguidor de Jesus Cristo? Meu Deus do céu! Isso vai contra a própria honestidade intelectual e vai contra a verdade. Então, para que a pregação do Evangelho se está tudo muito bem? Percebem que e nós vamos envolvidos nesse emaranhado, que isso vai perturbando a nossa vida e nós vamos perdendo todo o compromisso com Deus por causa desses ambientes que vão se formando no mundo em volta de nós. A pressão é muito grande da sociedade, também dos meios de comunicação, e nós, como católicos, tendemos ou ir para o extremo oposto, para o fundamentalismo, ou ir para o liberalismo, enquanto que a posição correta é sempre a equilibrada, né? É sempre equilibrada. Né? Não vamos sair derrubando tudo, né? Mas as pessoas não são acostumadas a ouvir isso. Quando você diz uma coisa muito séria, as pessoas se assustam. Né? Uma vez uma moça, há muitos anos atrás, foi me pedir uma coisa, eu estava com a mãe, e pedi: padre, eu queria isso. Eu disse: não pode. Ela: mas tem isso aqui e tal. Eu falei: não pode. Não, mas pode ser dessa forma, tal, tem outro jeito. Eu disse: não pode. Ela olhou para mim e disse: grosso. Grosso. Eu me senti tão grosso que eu não esqueço disso até hoje. Sou um grosso. E quando você fala a verdade, você não é grosso no sentido de... Eu estava falando com grosseria, pelo amor de Deus, com muito carinho. Eu disse: não. Mas quando a gente fala um não diante da verdade, e não pode isso, porque isso ofende a Deus, você é grosso. Mas é normal isso, porque todo mundo foi acostumado a dizer: dá um jeitinho, que é fácil. Então, circuncidar, voltando ao nosso tema, a circuncisão do coração, é ter ideias bem claras a respeito da minha fé, a respeito da minha conduta, do que eu devo fazer, do que eu posso fazer.
com grande amor à igreja. Temos que ser católicos, autênticos, fiéis à igreja, como ela está aí, com muita fidelidade, né? A igreja é nossa mãe, né? Mas não vamos ser cegos diante dos erros, porque senão caímos no liberalismo. Mas com muita firmeza, com muita vontade de servir a nosso Senhor, vamos nos esforçar. Deus não vai faltar a sua graça para que nós cresçamos e tenhamos uma vida santa. E essa circuncisão do coração vai acontecendo até que chegue o dia de nosso Senhor nos chamar e dizer: entra na alegria do teu Senhor. Pensamos, pois, a Nossa Senhora que nos ampare e cuide de nós, para que caminhando, né, protegidos por ela, nós possamos fazer sempre o que é correto diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos de pé então agora, professar juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não criado, consubstancial ao Pai, pelo qual foram criadas todas as coisas. Ele, por amor de nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou-se por obra do Espírito Santo em Maria Virgem e fez-se homem. Também por amor de nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos,